Bem, o Ricardo Mota, entrevista desta semana, está conversando aqui, é uma conversa muito agradável, com o procurador-geral do Ministério, procurador-chefe, do Ministério Público do Trabalho, Rafael Gazaneu. Deixamos aqui algumas indagações sobre esse desempenho que a instituição, o MPT, vem realizando aqui em Alagoas durante esse período de pandemia. Deixei como indagação. A situação hoje é pior do que vocês identificaram no serviço público ou no setor privado, na área específica da saúde? A saúde. Não tenha dúvida que não é que seja pior, mas é porque o volume do poder público em relação ao... E agora mais do que nunca, né? Pois é, indiscutível, um evento muito maior. Aproveito até a oportunidade para saudar, né, o Sistema Único de Saúde, porque demonstrou durante a pandemia... O Estado, né? Porque era tão desprezado. Fundamental para resolver... Não é para resolver, para encaminhar, para dar uma solução urgente a uma situação de epidemia que se transformou numa catástrofe, em certo sentido, numa catástrofe. São 100 mil mortos. 104 hoje, 100 mil mortos registrados no domingo, né? Então, o Sistema Único de Saúde demonstrou a sua utilidade, a sua grandeza. A capilaridade, né? Só ele tem. A pulverização que só ele tem. Então, não tenha dúvida que é o poder público. Mas o setor privado, não tenha dúvida também, que teve uma presença também marcante assistindo as pessoas que adoeceram da Covid-19. Ora, é Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Hospital do Coração, o antigo Hospital do SESI, né? Hoje... Arthur Ramos, Hospital dos Usineiros, do Hospital Coração. do Sanatório. Então foram hospitais também que se envolveram. Veredas. Veredas, que atualmente se chama Veredas. Então todos eles se envolveram nessa situação e uma boa parte deles não atende SUS, e mais ainda assim tiveram um papel fundamental no combate aos efeitos, né, da pandemia. Obviamente que os hospitais privados, chamados hospitais privados, os mais, digamos assim, eles privilegiam os usuários de plano de saúde ou particulares, mas uma boa parte deles atende também usuários do SUS. Na verdade, você tinha, é interessante, a chamada rede complementar, aquela rede privada, ela era maior do que a rede pública. E hoje a gente tem a rede pública que cresceu muito, felizmente, né, e vai deixar um ótimo legado. Mais de 700 leitos, né, serão incorporados à rede pública aqui em Alagoas, o que não é pouco, né? Mas, enfim, era uma situação inversa, né? Exatamente. Era maior, apesar de não atender o SUS, na grande maioria, né? E eu espero que esse legado realmente se concretize, né? Porque a gente está vendo em alguns estados o desmonte, né? À medida que a pandemia vai cedendo, você vai desmontando. Então, a sociedade precisa ficar atenta para preservar pelo menos uma parte dessa estrutura que foi montada, porque é importante. Quantas vezes a gente ouviu falar que faltavam leitos de UTI? Não só de UTI, leitos clínicos. Leitos tradicionais. Alagoas era o estado do Nordeste com o maior déficit de leitos públicos da região, né? E, graças a Deus, nessa pandemia, houve também umas coincidências felizes, né? Que tinha alguns hospitais que estavam sendo encaminhados para serem inaugurados. O acaso ajudou bastante, felizmente, né? E a gente pode até, de forma satisfatória, registrar que Alagoas, dentro do conjunto em comparação com os demais estados da federação, tem tido um desempenho acima da média, digamos assim. Acima da média. Independentemente de qualquer coisa, né? E isso é importante ressaltar também. Da mesma forma que a gente aponta, né, os efeitos, os vícios, críticas, pois é, também tem de ressaltar isso. É um momento extremamente importante. Eu não diria de transição, mas a gente saiu do pico da pandemia, né? E evidentemente vai para uma fase que continua sendo grave, mas a questão do emprego, como fica para vocês com a precarização, com o nível de desemprego que a gente tem aqui no estado de Alagoas a partir de agora, na visão de vocês? É uma questão que obviamente nos preocupa, né? Porque nesse momento atual, obviamente que com a ajuda do auxílio emergencial, os problemas estão camuflados, digamos assim. Mais do que isso, você me permite, Rafael, durante o mês de junho a gente teve um crescimento da movimentação da economia de 13% em relação ao ano passado. Veja como a renda do alagoano é baixa, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, a miserabilidade, digamos assim, até diminuiu.
E eu estou aí considerando as pessoas de baixíssima renda, né, que vivem numa situação precária, que se pode chamar de extrema pobreza. Mas, em compensação, também teve as profissões de classe média também que tiveram diminuição de renda, a exemplo de... Todo mundo teve. Todo mundo teve, né? Jornalista teve. O jornalista teve, exatamente. Mas, mesmo assim, a renda, de uma forma geral, quando você faz a análise do conjunto, me parece que a renda não teve uma redução abrupta, exatamente porque houve compensação, porque esse volume de dinheiro que foi jogado na economia em função do auxílio emergencial. Mas o problema está aí à frente. São 13 milhões no Brasil, né, 13 milhões de desempregados, e fala-se que pode chegar até 20 milhões. Né? 20 milhões é uma quantidade muito grande, é uma quantidade absurda. E estamos, obviamente, muito preocupados com essa situação. E Alagoas não vai ficar fora dessa situação. Alagoas, a gente sabe que tem problemas estruturais gritantes, né? Era um estado que dependia muito do setor, especificamente do setor produtivo, que está em crise, né? Pois é, há muitos e muitos e muitos anos. Para completar, você tem um problema relacionado com a Braskem, também que tem uma importância econômica muito grande. Então, estamos esperando problemas sérios no que diz respeito à questão do desemprego. E isso, obviamente, que termina desembocando no Ministério Público do Trabalho. E num momento de precarização, né, do trabalho, com a legislação sendo modificada hoje, eu estava vendo no noticiário, o governo já está propondo, né, o pagamento por hora, né, por hora, do Brasil, que é um modelo bem americano, né? Exatamente. Funciona dessa forma, eles têm já uma cultura em relação a isso, mas no caso do Brasil só vai agravar mais o que já é grave, né? Exatamente. Isso já vem desde o governo Temer, né, com a aprovação da reforma trabalhista, que a reforma temerária, né, que ampliou as possibilidades de terceirização, que reduziu direitos clássicos, né, tanto na parte sindical como na parte clássica, né, dos direitos clássicos dos trabalhadores. E há uma tendência, há uma cobrança do chamado mercado de que essa reforma deve ser aprofundada, deve ser ampliada, e sempre com a promessa de que isso vai gerar mais empregos. Pois é. E a gente não constata isso, né? Não constata isso. Mas num momento como esse, você não acha que vai ser mais fácil para esses setores pressionarem o governo e até o Congresso, apesar de que o Congresso tem tido uma boa performance, vamos ressaltar também, porque merece isso, não é mais fácil fazer essas alterações, piorando ainda o que já é ruim no caso? Existe, o que eu tenho lido na imprensa, é que o governo vai ressuscitar aquela famosa carteira verde e amarela, que seria algo alternativo à CLT, e uma das possibilidades é exatamente que a remuneração seja realizada por hora. E, obviamente, que isso vai reduzir, naturalmente, a renda do trabalhador, porque o empregador só vai pagar em função daquelas horas efetivamente trabalhadas. Então, possivelmente, também a gente não pode afirmar com absoluta certeza, mas o objetivo é exatamente esse, é de possibilitar, né, de facilitar a vida do empregador e, a meu ver, no sentido contrário, penalizar, reduzir as possibilidades de ganhos do empregado. Isso é uma questão que nós estamos vivenciando já, como eu disse, já há alguns anos, e sempre sob essa promessa de que o objetivo é ampliar os postos de trabalho, e a gente não constata, não verifica isso. Mas estamos aí, estamos demonstrando com a nossa atuação que é importante que a Justiça do Trabalho permaneça existindo. Necessariamente existindo, né, que o Ministério do Trabalho permaneça existindo, que a fiscalização do trabalho seja ressuscitada, porque praticamente desapareceu, está perdida lá no Ministério da Economia. O Ministério do Trabalho completamente sucateada. Acabou, não existe mais, é uma secretaria. Né? Isso também sobrecarrega a gente, porque as pessoas não têm onde apelar, apela para o Ministério Público do Trabalho. E aí, por isso, esse número expressivo de denúncias que só fazem crescer ao longo dos anos. E infelizmente, temos um governo, né? E aí eu vou ter que tocar nesse assunto, que no momento desse de luto, que na medida em que você atravessa esse número emblemático de 100 mil mortes, você precisava de um presidente que exercesse um mínimo de solidariedade com as vítimas, que exercitasse um mínimo de empatia com as familiares dessas vítimas, mas a gente não vê isso. Vê, ao contrário, são frases mesquinhas, né, que não... Mas mobiliza aquele pessoal dele, né? Mobiliza aquele grupo, os 15% talvez. Eu acho que dá mais. Dá mais, né? Mas a gente só tem a lamentar, né? Lamentar porque todo o combate
da chamada pandemia, né, desde o início, não se pôde contar com a coordenação do governo federal. Então, eu não tenho dúvida que pelo menos parte dessas mortes podem ser creditadas, acredito nisso, à incúria do governo federal, porque em nenhum momento, nesses 5 meses, tratou seriamente essa questão da pandemia. Só se preocupou em atacar o Congresso Nacional, em atacar o Supremo Tribunal Federal e promover aglomerações desnecessárias. Mau exemplo, né? Mau exemplo, trabalhar contra o distanciamento social, contra o isolamento social. Então, é um registro que eu não poderia deixar de fazer aqui, porque posso afirmar que pelo menos parte dessas mortes eram evitáveis. Eram evitáveis. Infelizmente, tivemos uma atuação por parte do governo federal completamente dissociada das necessidades daquele momento, porque era papel do governo federal fazer a coordenação. E ele simplesmente entregou o problema aos governadores e prefeitos, inclusive sob um pretexto falso, falacioso, de que o Supremo teria impedido ele de fazer essa coordenação. Eu vou ter que fazer um intervalo comercial. Você falou empatia, eu acho que é importante ressaltar o trabalho empático do Ministério Público do Trabalho no atendimento a populações que estão, entre aspas, invisíveis, esquecidas na pandemia, inclusive os asilos, né, de idosos aqui. A gente volta daqui a pouquinho, até já.